Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. A semana tá quase acabando, hein? E você já tá se programando para aproveitar o final de semana? E já pensou em ter um guarda-roupa cheinho de opções fora de casa? Aqui em Votuporanga, uma empreendedora trouxe essa ideia diferente, que já é comum fora do país. É o Clube das Roupas. A gente vai falar também sobre a Operação Tapa Buracos. A Prefeitura intensificou a atividade e espera que até o final do mês as obras estejam concluídas. E no esporte, Eric está representando o Votuporanga nos Jogos Parapan-Americanos e já conquistou ouro e prata na competição, que reúne mais de 800 atletas. Na raça, Cave vence o Batatais por 1-0 e deixa a zona de rebaixamento. Os detalhes nos comentários de Josiano Garofolo. Hoje é quinta-feira, 23 de março. O TVU Jornal já está no ar. E a gente começa o TVU Jornal falando de reajuste dos servidores municipais. Ontem teve uma reunião na Câmara de Vereadores, onde ficou definido que o cartão alimentação vai passar para R$ 250. Já sobre o reajuste no salário, o valor apresentado pela Prefeitura é de 4,69%. O projeto de lei que reajusta o salário da categoria será votado em sessão extraordinária marcada para amanhã, às 5h30 da tarde, na Câmara. Toda a população pode participar. E o assunto agora é a Operação Tapa Buracos. Depois do período de chuvas, a Prefeitura de Votuporanga intensificou as atividades. A nossa equipe acompanhou o trabalho hoje de manhã. Confira. A Operação Tapa Buracos está sendo realizada em diversos bairros da cidade. Com a diminuição das chuvas, a Prefeitura intensificou os trabalhos. 3 equipes estão realizando o serviço. Estão sendo aplicadas por dia cerca de 20 toneladas de massa asfáltica. Em alguns locais, estão sendo feitos cortes no asfalto para que a massa não solte. Nesta semana, a operação está sendo realizada nos seguintes locais: bairro Colinas, Estação e Comerciários. De acordo com a Secretaria de Obras aqui de Votuporanga, cerca de 40% dos trabalhos já foram concluídos. Essa semana o tapa-buraco foi intensificado com 2 equipes da Secretaria de Obras, mais uma da SAEV, para dar um socorro maior na cidade com uma força-tarefa. E nós terminamos a semana amanhã com em torno de 90 toneladas essa semana. O diretor faz um apelo à população. E a gente pede um pouquinho de paciência, porque o serviço é muito grande, é muito difícil fazer, porque é um cata-buraco, né? Então a gente pede a compreensão da população. A previsão é de que as obras sejam finalizadas até o fim deste mês. Vamos falar de economia. Nós mulheres gostamos sempre de sair bem arrumadas. E que tal ficar bonita gastando pouco? Parece ser uma ótima ideia, né? Em tempos de crise, os brechós têm sido uma opção bem bacana para quem procura roupas com preços acessíveis e que podem ser usadas tranquilamente. E agora, para ajudar ainda mais, aqui em Votuporanga a gente descobriu uma ideia que tem dado certo em São Paulo e também em outros países. Vamos conferir. Já imaginou ter uma extensão do seu guarda-roupa fora de casa? Isso é possível aqui nesse brechó, que tem o Clube de Roupas. A cliente vem, paga R$ 130 e pode escolher qualquer peça, são muitas opções. Além dela nunca repetir o look, ela consegue aí economizar e ainda seguir na ideia do consumo sustentável. O pacote de 10 dias, a cliente vai me pagar um valor fixo de R$ 130. E aí ela pode estar utilizando quantas peças ela quiser da nossa loja, desde que sejam peças do clube.
porque eu tenho peças aqui, tanto do brechó quanto peças do clube. Mas a maioria das peças estão adeptas ao clube. Yasmin curtiu essa ideia. Ela precisa sempre variar nas roupas por conta do trabalho e viu aqui uma forma de reunir duas coisas em um só lugar. Espaço para guardar roupa e ainda variedade. Ajuda muito nessa diversidade, a gente consegue manter um ritmo diferente, sem repetir roupas, né, usando looks legais. Também na vida social, né, de festas, às vezes a gente gasta um dinheirão numa roupa para uma festa e depois a gente vai usar daqui anos, porque não vai repetir a roupa, porque senão fica chato, aquela coisa, né, que a gente segue sempre. E tudo isso começou quando a Jéssica precisou virar o jogo. Sabe aquela história de tirar o S da crise? Pois é. Eu tive uma filha, eu tive depressão pós-parto, então eu fiquei um bom período afastado da empresa. Além de você ficar afastado da empresa, você acaba se afastando um pouco dos seus clientes. Quando você volta, não é mais a mesma coisa. E com esse período de crise, é quase que impossível um patrão esperar você 2 anos para voltar para o trabalho, né? Na hora que você volta, já tem outra pessoa te substituindo. E aí eu tive que dar uma reviravolta, eu tive que inventar alguma coisa para poder me virar, para poder continuar tendo o padrão de vida que eu tinha. Se reinventar e estar de olho no mercado tornaram atitudes essenciais para quem quer passar longe de ficar para trás na concorrência. A oportunidade que a crise nos traz é porque nós paramos para pensar e nós refazemos os planos da nossa vida, do que a gente quer dali para frente. E encantar o cliente para manter a porta aberta é um desafio, só que foi superado aqui e fez a diferença para as clientes. Com certeza, olha, aquela ali tem um closet gigantesco, né? É um patrocinador, não é possível. Ótima ideia mesmo, hein? Lá no brechó vai ter um bazar no sábado com blogueiras de moda e serão peças que cabem no seu bolso. A ideia é incentivar o consumo sustentável. E mudando de assunto, uma senhora de 61 anos ficou em estado grave após ser atropelada por um Fusca no cruzamento da Rua Bahia com a Rua Paraná, em Votuporanga, ontem de manhã. O SAMU da cidade foi até o local para atender a senhora e ela foi levada em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga. Ela ainda não teve a identidade divulgada. E vamos saber o que é notícia nesta quinta-feira no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. 2 homens foram presos por roubo ontem em Rio Preto. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, uma equipe fazia patrulhamento quando viu a dupla em atitudes suspeitas. Durante a abordagem, os guardas apreenderam 8 celulares e confessaram ter sido roubados, além de bolsas com documentos e mais aparelhos eletrônicos encontrados na casa dos suspeitos. Eles foram levados para a central de flagrantes, onde foram reconhecidos pelas vítimas e vão responder por roubo qualificado. Um motorista atropelou um cavalo na manhã de ontem na rodovia próxima a Tanabi. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava solto no meio da pista e o homem não conseguiu frear. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída e o cavalo morreu na hora. Já o condutor foi encaminhado para a Santa Casa da cidade com ferimentos leves e passa bem. Uma denúncia levou os policiais civis da DISE de Araçatuba a prender um rapaz de 20 anos por tráfico de drogas. A informação é de que o morador escondia entorpecentes em pontos estratégicos da casa, para evitar uma possível prisão em caso de revista policial. Durante a busca, os investigadores encontraram cocaína no interruptor do banheiro, além de R$ 900 em dinheiro. Ele foi autuado e encaminhado para a cadeia de Penápolis. E voltando a falar de Rio Preto, a Secretaria de Saúde do município, em parceria com entidades, vai fazer vistorias em imóveis fechados. A iniciativa tem o objetivo de combater criadouros do mosquito Aedes aegypti. A vistoria é simples e os cuidados são básicos, como cobrir ralos e vasos sanitários. O mutirão começou hoje e a partir de amanhã, qualquer proprietário de imóveis da cidade pode entrar em contato com a secretaria e agendar seu horário. Os lugares que forem visitados recebem um selo de comprovação de que estão livres do mosquito. Essas são as notícias do Região em 1 minuto desta quinta-feira. Uma ótima tarde para você e até mais. Obrigada, Yasmin. E o programa Novo Mais Educação, criado pelo Ministério da Educação, será implantado nas escolas municipais de ensino fundamental em Votuporanga. Por isso, a Secretaria Municipal da Educação abriu uma chamada pública para a seleção de voluntários que vão atuar como mediadores e facilitadores de aprendizagem nas áreas de língua portuguesa e matemática, ou capoeira, leitura, danças, canto coral,
pintura, xadrez tradicional e futebol. Interessados têm até amanhã para se candidatar às vagas. Esse projeto tem como objetivo melhorar a aprendizagem por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. E quando você fez o último exame de rotina, ficou com uma dúvida? Mas você não está sozinho. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que a maioria dos brasileiros não sabe a atual taxa de colesterol. O levantamento também aponta que, apesar de se preocupar com o colesterol alto, a gente continua não se preocupando com a saúde. Aos 42 anos, André já teve 2 infartos. O primeiro foi aos 28 e o segundo 10 anos depois. A causa foi colesterol alto. Hoje, ele conta que mudou totalmente os hábitos para controlar o colesterol. Muita fruta, muita legumes, muita verdura, diminuição na carne vermelha, em óleos, sal, eu quase não uso sal. O colesterol alto de André é causado por uma doença genética, a hipercol familiar. Atualmente, a doença atinge 800 mil brasileiros, mas André só descobriu tudo isso depois do primeiro infarto. Para ele, falta informação. Uma pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia confirma que muitos brasileiros ainda sabem pouco sobre colesterol. O levantamento feito com 850 pessoas das 5 regiões do Brasil mostrou que apenas 15% sabem a própria taxa de LDL, o colesterol ruim. O estudo ainda mostra que 65% dos entrevistados só realizaram exames de colesterol depois de adultos e 11% nunca mediram o colesterol na vida. Esses dados preocupam os órgãos de saúde, já que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase 350 mil brasileiros morreram no ano passado por causa do problema. Se nós reduzirmos o colesterol da população que tem o colesterol alto, nós vamos reduzir a mortalidade por doença cardiovascular. Isso seria muito importante. E quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, maior vai ser o benefício do tratamento. É bom a gente ficar de olho mesmo e se cuidar. Lembrando que os exames e mesmo a consulta você consegue fazer pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Caso não tenha o convênio, é só ir na unidade de saúde aí do seu bairro e marcar a consulta. Tem algumas unidades que têm aquele horário do trabalhador, que é justamente para quem não tem disponibilidade durante o dia. Não deixe de se cuidar. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para Votuporanga e região e os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Entre os assuntos, o CAV sai da zona de rebaixamento depois de ganhar por 1-0 do Batatais. TV O Jornal volta já. Estamos de volta e agora vamos saber como ficam as temperaturas nesta quinta-feira aqui em Votuporanga e região. Chegou a hora da previsão do tempo. Olá, Esté. Boa tarde, pessoal. O tempo continua com bastante nebulosidade e a umidade aumentou um pouquinho. Em São Paulo, capital, o dia é de sol, mas com muitas nuvens à tarde. Não há previsão de chuva para hoje em São Paulo, mínima de 15 e a máxima pode alcançar os 28 graus nesta quinta-feira. Em Rio Preto também tem sol com algumas nuvens e deve chover hoje à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Aqui em Votuporanga, sol também na presença de muitas nuvens e pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem registrar mínima de 21 e máxima de 33 graus. Chegou a hora do esporte aqui no TV O Jornal e a gente começa falando dos Jogos Parapan-Americanos que seguem aí até no sábado. Votuporanga tem um representante, é o Eric Souza Bailon de Oliveira, da equipe de natação. Mais de 800 atletas participam desta competição. Eles têm entre 13 e 21 anos e representam 20 países. O Brasil tem a maior delegação, com 172 atletas. 3 deles estiveram nos Jogos do Rio, em 2016. Entre eles, Duda, medalhista de bronze no vôlei sentado. As disputas são no Centro de Treinamento Paralímpico.
Sim, o centro de treinamento ele foi pensado aí como um misto de centro de treinamento, mas que seja apropriado para receber competições. Clima de jogos mesmo, sentindo que é um jogos de nível continental, né? Então isso tudo mostra que esses jovens atletas vão ter experiência que precisam para chegar numa grande competição depois e fazer bons resultados. A cerimônia de abertura foi realizada ontem à noite no Anhembi. O evento teve muito batuque. E teve ainda a presença de atletas ilustres, como o campeão Daniel Dias. Não busque conquistar medalhas, busque fazer o seu melhor. A medalha será uma consequência. Os Jogos Parapan-Americanos vão até sábado e reúnem mais de 800 jovens, com idade entre 13 e 21 anos, de 19 países. E o Eric já teve algumas vitórias nesta competição. Ontem ele conseguiu o ouro nos 100 metros livre, anteontem ele ficou em quarto nos 100 metros borboleta e ganhou medalha de prata nos 100 metros livres freestyle. Hoje ele tem a chance nos 50 metros e na sexta-feira nos 400. A gente continua aqui na torcida. Vamos falar agora de futebol. O Josiano Garofolo já está aqui. Olá, Josiano. E o CAV ontem finalmente venceu, e aí o Batatais fora de casa, né, Josiano? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TVO Jornal, isso mesmo. Vitória muito importante, vitória na raça, com muita dificuldade. Veio com um gol do Elvinho, numa jogada muito disputada dentro da área do Batatais, e valeu e muito para o CAV na tabela de classificação. A equipe que estava na 16ª posição, na zona do rebaixamento, deu um salto na tabela, pulou para a 10ª colocação, mas não significa que tem tranquilidade não. A diferença entre o CAV em 10º e a equipe que está na 15ª posição na zona de rebaixamento é de apenas um pontinho só. A gente vai ver agora como é que foi esse jogo, essa vitória do CAV contra o Batatais, o gol, o melhor momento. Tá aí o gol do Elvinho, e só lembrando que hoje a TV Unifev transmite, após o TVO Jornal segunda edição, todas as emoções de Batatais 0, Votuporanguense 1. Vocês vão ver que foi um jogo muito disputado, muito complicado para o time do CAV, e foi a primeira derrota do Batatais no campeonato jogando em casa. Então, um resultado muito impressionante. O time voltou para Votuporanga, e no sábado tem jogo na Arena Plínio Marim e é a vez da torcida comparecer. O adversário simplesmente o Taubaté, criou aquela rivalidade após a final do Campeonato Paulista da Série A3 de 2015. Taubaté campeão, Votuporanguense ficou com vice, mas tá aí. A chance do CAV, quem sabe com uma vitória agora jogando em seus domínios, jogando na Arena, avançar um pouco mais na tabela, ficar mais tranquilo com relação a questão do rebaixamento e quem sabe, né, embalar aí uma sequência e pensar em algo mais na competição, esse campeonato que tem muita equipe subindo e descendo. Stephanie, antes de terminar, falar rapidamente dos resultados de ontem. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras venceu por 2-0 o Mirassol, o Santos venceu também por 2-0 a equipe do São Bento, São Paulo deu uma derrapada aí e empatou em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje o Corinthians joga às 5 horas da tarde, jogo um pouco mais cedo, faz o jogo do Paulistão também, porque à noite tem seleção brasileira em campo, jogo de eliminatória de Copa do Mundo, Brasil que joga fora de casa contra o Uruguai, e segundo as contas do técnico Tite, uma vitória
coloca o time na Copa da Rússia. Isso é assunto para amanhã aqui no TV O Jornal. Tá já então, Josiano, muito obrigado, uma boa tarde para você. Gente, fica por aqui, mais notícias de Votuporanga e região, às 6:45 da noite no TV O Jornal, segunda edição. Para você, uma excelente tarde, até mais.